Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe muito o nosso dia, abençoe esse sábado lindo que começa agora. Mais um final de semana, momento de dar uma descansada, talvez trabalhar, mas que nós possamos colocar Deus no centro, independente do que a gente for fazer nesse final de semana. Se for para ficar mais relaxado com a família, priorizar o que realmente importa, mas nunca deixar Deus fora, Deus de lado. Deus tem que ser o centro em todos os momentos. E é por isso que você está aqui, buscando a Deus, buscando uma direção, buscando uma palavra através dos nossos devocionais, que a cada dia tem nos enchido, tem nos direcionado, tem nos edificado, e eu tenho certeza que hoje vai ser pontual o que Deus preparou para nós. E a palavra diz, o devocional de hoje diz, cheios do Espírito, muito além de arrepios. E essa é uma dúvida que é muito comum entre os cristãos, né? Às vezes a gente fica esperando sentir um arrepio, sentir algum tipo de manifestação para que a gente ache que aí sim o Espírito Santo está em nós. Mas hoje esse devocional ele vai nos esclarecer como é ser cheio do Espírito Santo, independente e além do sentir algo diferente. Mas antes eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui pela primeira vez, te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho lá na opção todas para não perder nenhum vídeo aqui todos os dias. E também, se você puder e quiser curtir esse vídeo, assim você ajuda ele a alcançar mais pessoas que vão ser abençoadas, edificadas também, assim como nós, e a palavra alcança mais pessoas e Deus se alegre. E agora escreva aí nos comentários a frase profética. Claro, escreva se você tem fé, se você acredita que quando você escreve você está declarando, decretando, né, e visualizando essa profecia para sua vida. Então escreva aí. O Espírito Santo habita em mim e me guia todos os dias. Eu vou repetir. O Espírito Santo habita em mim e me guia todos os dias. Amém? A leitura bíblica está lá em Efésios 5,18, que diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Quantas vezes você já se perguntou, será que eu sou realmente cheio ou cheia do Espírito Santo? E essa dúvida muitas vezes nasce porque você olha para o lado e vê outras pessoas chorando, falando em línguas, tremendo, se prostrando, e você ali, em silêncio, com os olhos secos, mas com um coração sincero. A comparação é uma das armadilhas mais sutis e perigosas da vida espiritual. Acreditar que a manifestação é prova da presença pode nos levar a viver uma fé baseada na emoção e não na verdade. Mas o Espírito Santo não se limita a manifestações. Ele não precisa te fazer arrepiar para estar com você. Ele não precisa te fazer cair para te levantar. Ele não precisa gritar para te guiar, porque Deus não grita com quem caminha perto. Maturidade espiritual não é medida por experiências místicas, mas por frutos. Veja o que Paulo escreveu aos Gálatas. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Está lá em Gálatas 5:22. E ele não disse frutos, ele disse o fruto no singular, o que nos mostra que a verdadeira evidência de uma vida cheia do Espírito é transformação de caráter e não pirotecnia espiritual. O Espírito Santo não é um visitante, ele é um morador. E em Coríntios, 1 Coríntios 6,19, Paulo nos lembra: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós? Essa verdade muda tudo. O Espírito Santo não visita, ele habita. Mas muitos vivem como se ele fosse um hóspede, que só aparece nos cultos, nas vigílias ou eventos cheios de emoção. Imagine morar com alguém e só reconhecer a presença dessa pessoa quando ela grita. Deus não é assim. Ele fala no secreto, ele age no silêncio, ele corrige no íntimo. E nós temos alguns exemplos bíblicos de pessoas cheias do Espírito Santo, mas não barulhentas.
como Maria, mãe de Jesus. Quando o anjo anunciou que ela geraria o Salvador, Maria não teve visões em praça pública. Ela não rodou em unção. Ela simplesmente respondeu com fé: Eis aqui a serva do Senhor. Lucas 1,38. E foi cheia do Espírito. Mas o que marcou a sua vida não foi o que ela sentiu, mas o que ela carregou em silêncio por 9 meses. José no Egito. José foi chamado de homem em quem está o Espírito de Deus por Faraó. Gênesis 41:38. Mas em nenhum momento você vê manifestações externas. O que se via? Sabedoria, discernimento, domínio próprio, perdão, visão, que são frutos do Espírito. Jesus no deserto. A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Durante os 40 dias ali, ele não fez milagres, não pregou, não curou ninguém. Ele venceu Satanás com a palavra, porque quem é cheio do Espírito vence na mente, no coração, na obediência. Nem tudo que arrepia é Espírito, e nem tudo que é Espírito arrepia. Hoje muitas pessoas vivem em busca de um toque, de uma emoção, de um arrepio, mas o Espírito Santo, ele não é um efeito especial. Ele é uma pessoa que deseja governar a sua vida. Você pode sentir? Pode sim. Mas isso não é o foco. Porque você pode chorar de emoção e continuar desobediente. Mas ninguém obedece sem ser tocado por Deus. Ser cheio do Espírito é uma escolha diária. Efésios 5,18 não é uma sugestão, é uma ordem. Enchei-vos do Espírito. Ou seja, é sua responsabilidade buscar esse enchimento todos os dias. Como? Se alimentando da palavra. A Bíblia é o pão e a espada, e não há enchimento sem alimento. Orando com sinceridade. A oração é o canal para transbordar o que está seco. Obedecendo ao que já foi revelado. Não adianta pedir direção nova se você ainda não caminhou no que ele já mostrou. Se arrependendo. O pecado entristece o espírito. O arrependimento o atrai. E fugindo das distrações. Quanto mais você se enche do mundo, menos espaço sobra para o espírito. Conclusão: é mais profundo do que parece. Ser cheio do Espírito é andar em paz quando tudo está desmoronando. É responder com mansidão, mesmo quando querem o seu mal. É viver para agradar a Deus, mesmo quando ninguém está vendo. É mais do que um culto, é mais do que uma lágrima, é mais que uma vida, é uma vida entregue, conduzida e moldada por Deus de dentro para fora. Amém? Essa palavra ela é muito importante. Eu acredito que assim como muitos de vocês aqui que já passaram por momentos como esse, de ver pessoas ao redor chorando, se emocionando e tendo algum tipo de manifestação, e você pensar que você não tá, que você tá abandonado, que Deus não tá em você, que o Espírito Santo ele não tá se manifestando em ti, que todas as pessoas ao redor parece que estão sentindo, estão se emocionando, mas você não. E que bom que elas estão tendo essas manifestações, que bom que elas estão sentindo essa emoção, mas nós não podemos depender da emoção, porque o Espírito Santo ele habita em nós, e os frutos que nós damos é o que mensura o quanto o Espírito Santo está em nós, o quanto nós estamos cheios. Quando nós, como a palavra, como o devocional trouxe, quando nós perdoamos, quando nós somos mansos, quando nós dominamos a nossa emoção, não deixamos, na verdade, a carne dominar, e sim o Espírito dominar. Tudo isso é manifestação, é fruto do Espírito. Significa que nós estamos cheios quando nós decidimos não fazer algo que é lícito, mas que não nos convém, porque o Espírito Santo nos mostra que aquilo não nos convém, que aquilo não é bom para nós, que aquilo não agrada a Deus.
Isso é fruto do Espírito, isso significa que Ele habita dentro de nós e que Ele está nos direcionando. Então, só para não ficar nada falho na nossa palavra de hoje, que não fique nenhum tipo de dúvida, manifestações como arrepio, como choro, como emoção. Que maravilha sentir isso. Mas se nós não estamos sentindo, mas estamos andando em obediência, segundo o Espírito Santo está nos direcionando, nós estamos cheios do Espírito Santo. E é isso que importa, mesmo que seja em silêncio, mesmo que seja sem manifestações sobrenaturais, mas o que importa é ser guiado por Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém? Então vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai, ó Pai, o Teu Espírito Santo, nós convidamos a nos encher mais uma vez. Nos enche com a Tua verdade, nos enche da Tua paz, nos enche da Tua direção. Eu reconheço, Pai, que nem sempre eu vou sentir, mas eu quero sempre obedecer. Me livra, Pai, da comparação, da religiosidade, da busca por sensações. Me ensina a andar por fé, a viver de forma que te agrade, Senhor, mesmo quando tudo está em silêncio. Me transforma de dentro para fora. Me ajuda a gerar frutos que permaneçam, Pai. E que as pessoas vejam em mim não apenas um brilho emocional, mas uma luz, a luz que revela a Tua presença constante na minha vida. É que eu te peço e oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Amém, que Deus abençoe muito o nosso dia, que essa palavra ela possa nos direcionar e de fato nos abençoar, nos ensinar. E envie para alguém que você acha que também precisa ter esse entendimento e seguir firme na fé, mesmo que pareça que tudo está em silêncio. Amém? Amanhã, se Deus quiser, nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres. Que Deus te abençoe.